Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Talk, temas e opiniões curtas do projeto da Animanga. E hoje vimos falar de um anime de desporto da Production IG, que é o Run with the Wind, também conhecido no Japão como Kazetsuyo. Vamos então começar com uma breve sinopse. Kitamura, queres então começar? Sim, Kazetsuya basicamente é um anime de corrida de fundo, neste caso longas distâncias, que se foca numa modalidade muito específica no Japão, que é a Hakone Ekiden, que é uma estafeta de longa distância, onde são equipas de 10 participantes, cada um faz à volta de uma meia maratona, 20 e poucos quilómetros, e o trajeto começa em Tóquio, vai até às montanhas de Hakone e volta. São 2 dias, um dia para lá, outro dia para cá. 5 etapas para lá, 5 etapas para cá. E temos um personagem que tem um passado no atletismo, que está na universidade, no seu último ano de universidade, e quer formar um clube para participar. Primeiro para se qualificar, porque existe uma qualificação, para eventualmente participar na famosa e lendária Hakone Ekiden. Como é que ele faz isto? Ele tem uma residência. Essa residência é exclusivamente para o clube de Hakone Ekiden. Quando começamos o anime já lá estão algumas pessoas e percebemos que ele basicamente foi convidando pessoas a irem viver para a residência sem nunca lhes ter dito que aquilo era efetivamente o clube de Hakone Ekiden. Quando o anime começa, literalmente ele consegue completar as 10 pessoas para formar o clube, e é quando ele lhes dá a notícia que, ok pessoal, estão todos aqui na residência e agora temos que participar na Hakone Ekiden se quiserem aqui continuar a viver. E é isto. Basicamente é isso. E temos então um anime de desporto ahm, dedicado ao atletismo, com pessoas que não são necessariamente atletas, porque começaram lá a viver e não quer dizer que corressem e fossem ativos. E é basicamente isso. É vermos então a evolução destes personagens até conseguirem alcançar o objetivo daquele especificamente. E foi na altura, este anime foi na altura produzido pela Production IG. Eu creio que foi na época de ouro. Temos este, tínhamos na altura IQ e um pouco, ou não sei se foi um ano mais cedo, ou algures ali por aquela altura, também tivemos Ballroom deles. E sem dúvida que eles são um estúdio incrível, pelo menos como eu disse naquela altura, eram para produzir animes de desporto. Eles tinham uma produção excelente em termos de movimentos, em termos de caracterizar bem os corpos e as formas do corpo e o movimento do corpo e tudo mais. E acho que na corrida ficou igualmente bom. Eu não sou muito entendida em corrida, mas tu és, e portanto, força, diz o que achaste assim em termos de produção desse estúdio. Basicamente, como tu disseste, eles estavam numa altura, na época de ouro, ou no clímax do estúdio Production IG, onde todos os animes que faziam desporto saíam muito, muito bem. E neste anime, basicamente, eu, como o meu historial no passado de atleta de corridas de longas distâncias, consegui identificar que eles fizeram um estudo muito bom e uma análise muito boa do que é o movimento da corrida. Foi a primeira vez num anime que eu vi personagens a correrem como é na realidade. E aquilo temos do 8 ao 80, porque na equipa temos dois com experiência de corrida e temos, por exemplo, um personagem que é um completo otaku que nunca sai de casa, passa o tempo a ler mangás e light novels, e a primeira vez que ele sai à rua para correr, ele não tem técnica nenhuma. É um completo desengonçado e isso ficou muito, muito bem feito. Mesmo a corrida de desengonçado, se calhar está um pouco exagerada, mas faz parte do drama, né? Mas todas as corridas de todos os envolvidos, dos 10 personagens, todas são diferentes, que é a parte mais engraçada. Eles deram-se ao trabalho de fazer um estilo de corrida para cada um deles e um tipo de movimento diferente para cada um deles. E o movimento é muito fluido e muito bem animado. Ah,
É pena não ser um anime muito recordado e poucas pessoas viram, mas acho que isso tem a ver também por ser sobre atletismo. Além de já ser um anime de desporto, já afasta muita gente, depois ser sobre atletismo, e atletismo não é um desporto que seja interessante ver, nem ao vivo, nem na televisão, é como ao ciclismo um bocadinho. Não são animes muito interessantes de ver, apesar de Yowamushi no Pedal se calhar até teve algum sucesso relativo, como anime de ciclismo, mas acho que desportos de equipa e com bola, como basquete, como futebol, como beisebol, conseguem trazer muito mais emoção. Sim, temos aqui um rol de personagens bastante diversos e eles conseguiram criar várias personalidades, vários tipos de corrida, vários problemas. Temos essa personagem que estavas a falar, que é um bocado mais desengonçado e que tem muito mais dificuldade de todos os outros, porque não tem nenhuma resistência. E a primeira coisa que ele precisa é começar, pelo menos, a ganhar resistência. Mas também me estava a lembrar que temos lá uma pessoa, porque isto é tudo universitários, temos lá uma pessoa mais velha que já fuma e ele diz que que se sente completamente lixado porque não tem pulmão, basicamente. E isso é super real. Ou seja, tudo aqui, todo este anime foi extremamente realista, dentro das possibilidades, não é? E essa parte ficou muito interessante. Sim, é um pau dois bicos, acho eu, porque o realismo é espetacular, mas depois não traz. Primeiro é um anime, para mim, acho que é um bocadinho mais seinen do que shonen, não é propriamente Nem um. sei qual é a categoria. É seinen. Pelo Ok, menos o mangá original é seinen. pronto, faz sentido. Ah, ou seja, são temas muito adultos. E depois nós, é como disseste, temos os vários problemas dos personagens. Temos um personagem que está muito focado em procurar trabalho, e passa o tempo inteiro a tentar encontrar um trabalho porque já está a acabar a faculdade e ainda não conseguiu encontrar o seu trabalho, à medida que também é envolvido naquela questão toda do clube. Ou seja, está muito bem feito. Pessoas que já passaram, como nós, pelo período de faculdade, pelo período de início de trabalho e por esses tempos, percebemos um bocado a dualidade e a vida de cada um daqueles personagens e como é que é estar fazer parte de um clube de desporto quando já estás na faculdade e a maioria deles já no fim da faculdade. É uma coisa E do nada. e do nada, exatamente. Do Ah, nada e obrigados. e obrigados. Mas por outro lado, é engraçado que é isso que traz o lado leve do anime, que é Sim. temos muita comédia, porque há todas essas questões. Temos pelo menos 8 personagens que não têm nada a ver que não têm nada a ver com corrida. E agora, olha, vamos todos aprender a correr e conseguir nos qualificar para uma das provas mais prestigiadas do país. Eles no início até pensam que é gozar. Sim. E pensam, isto é gozar, isto ele vai desistir. Depois, não, não vai. Ele estamos mesmo a acordar super cedo para começar a correr, ou a correr à tardinha, ou coisas assim. Foi um anime muito interessante de ver. Relativamente àquilo que disseste da corrida ser um bocado mais aborrecida. Bom, todos os desportos têm os seus fãs. Atletismo também tem, e o ciclismo e tudo mais. Sim, provavelmente tem menos fãs que futebol. E isso significa que é mais monótono, temos muito mais tempo a ver uma pessoa a correr e nada a acontecer, que era o que tu estavas a dizer, e talvez por isso as pessoas achem que o anime é um bocado aborrecido, porque tem aquela parte do treino, tens que evoluir, que é para depois poderes te qualificar e só depois da qualificação é que vais para a prova. Contudo, eu gostei muito, independentemente, eu não achei aborrecido, porque eu gostei muito de ver o crescimento de cada um. É um bocado aquilo que é o seinen, foca-se nesse tipo de coisas, não tanto no poder, mas mais no desenvolvimento de personagens e em dualidades, como tu estavas a dizer, dualidade de vou trabalhar ou vou fazer isto pelos meus amigos, vou fazer isto ou vou fazer aquilo. E o anime conseguiu construir isso bem. Pode é não ser para qualquer um, como tu bem referiste. Pode ser um anime que provavelmente nem toda a gente vai adorar, pode deixar um bocado mais aborrecido. Ainda assim, eu acho que qualquer um devia dar a oportunidade a este anime, porque nunca sabe, pode se surpreender. E eu acho que ele é mesmo muito bom. É um anime que se foca muito nos personagens. Temos a questão do atletismo, temos a questão da evolução deles. E novamente, é vê-los a crescer não só enquanto atletas,
mas é vê-los também a tornarem-se adultos. Eles são jovens adultos que estão na faculdade e estão a crescer também eles próprios e cada um a ultrapassar as suas dificuldades e os seus problemas, cada um à sua maneira e com maneiras de ver o desporto e a vida universitária diferentes. E acho que isso ficou muito bem. Em geral, os valores de produção todos estão lá. A música não é nada transcendente, não é má, também não é excelente. Acho que não é por isso que o anime vai ficar na memória. Estamos a falar também de um anime de corrida novamente. Em Ahm, termos de artes, temos muito character design parecido ao IQ, tanto que nós temos aquele personagem principal, o Kakeru, que parece o Kageyama, sim, em versão mais adulta, mais esticada para cima. Portanto, em termos de traço de personagens, até eu até fiquei chocada porque a capa do mangá que eu vi na net nem tem nada a ver com o traço de personagem do anime. sim, eu acho que foi, novamente, eu sinto que foi alguém ali da Production IG ou um conjunto de pessoas ali que gostam muito de corrida, porque novamente o desporto de atletismo, para quem não sabe, é, neste caso, corridas de fundo e de meio fundo, de longas distâncias no Japão, é uma coisa muito grande. Portanto, eu acho que houve ali o amor pela corrida de alguns elementos da Production IG que pegaram neste mangá que nós desconhecíamos por completo e estou E f- curioso eventualmente para Sim. ler um dia. E decidiram pronto, trazer esta obra e utilizar a sua arte e o que eles, os seus truques na manga que já tinham usado em IQ, tanto o character design como o traço, o estilo de animação, tudo isso está ali. Simplesmente num desporto diferente e com personagens mais adultos. Ou seja, se forem ver, não esperem que seja um Haikyuu, porque não é. Não é? É Sim. bem diferente de Haikyuu em todos os aspectos, mas os valores de produção estão lá, todos. Uhum. Ahm, e da minha parte, terminando, é um anime que se recomenda. Eu gosto muito, está no meu top de animes de desporto Uhum. e provavelmente entre também para os meus animes favoritos que já vi. Ressoa muito comigo em muitos aspectos, especialmente ali a história do personagem principal, que tem um bocado o meu percurso também quando eu fazia atletismo enquanto atleta federado. E, e é difícil recomendar a quem não tiver interesse pela componente esportiva do treino e da evolução para uma prova grande, para um desafio enorme, pela perspectiva de personagens já mais adultos e pela perspectiva de personagens já com outras preocupações que não simplesmente ser o melhor, como vemos noutros animes de desporto. Pronto, vamos então se calhar passar então para uma segunda parte e aqui pode dar origem a spoilers, portanto, se não quiserem ouvir a partir daqui, não ouçam porque pode dar spoilers para quem ainda não viu. Ahm, Conta-me o que é que te fez mesmo ficar na memória aquele anime, o que é que te ressalvou mais? Ah, uma das coisas que fiquei muito surpreendido foi a tentativa de, dentro de um conceito um pouco irrealista, que é dentro de um ano eles conseguirem se classificar para uma prova daquelas, e os tempos de classificação não são fáceis. Ahm, o que mais me impressionou foi que dentro da irrealidade eles tornaram o processo todo muito realista, desde a maneira como o capitão de equipa ou o personagem principal que juntou a equipa treina-os e os cativa e vemos as dificuldades deles. Alguns deles não querem treinar, não querem saber daquilo, inclusive alguns deles desistem ao início e há toda essa dificuldade agora, como é que a gente vai fazer com que ele volte a treinar connosco. Tudo isso é muito bem feito, perceber que há ali personagens que de todo não gostam de correr. Essa dualidade é interessante porque temos dois personagens, que é o principal e o outro que também já vinha de uma equipa de atletismo no secundário e que chegou agora à universidade, que os dois têm um passado no atletismo e esses não evoluem assim tanto, excepto o outro que veio do secundário, que eventualmente vê-se que ele depois começa novamente a gostar bastante do atletismo e esforça-se um bocadinho mais e melhora. Mas esses dois, não há evolução quase nenhuma deles. Há mais a parte psicológica da relação Uhum. deles dois e o gosto deles e a relação deles com o atletismo, enquanto os outros é nós vermos os personagens literalmente a evoluírem, a começarem a gostar desse progresso, a começarem a descobrir a paixão um pouco pela corrida. Não é que eles todos acabem o anime a dizer que vão continuar a correr para o resto da vida, nada disso, mas vê-se que eles
começaram a encarar aquilo como uma etapa e um projeto que alguns deles até usaram como escape para os outros problemas que estavam a ter Uhum. ao lado. E acho que isso foi o que mais me impressionou. E ao mesmo tempo manter esta realidade de tudo o que foi ali retratado é tal e qual como é na realidade a nível de atletismo, excepto a evolução deles tão rápida num ano, mas faz parte. Bem, é assim, mais ou menos. Ele, quando foi contratando as pessoas, contratando entre aspas as pessoas para irem lá para casa, ele ia avaliando o físico. Tanto, por exemplo, temos um estrangeiro, sul-africano, ou nem sei bem. Acho que é nigeriano, acho eu, uma coisa assim. Ele era estrangeiro e basicamente o gajo ficou surpreendido porque ele tem bom físico, né? Apesar de até nem fazer muito desporto, mas tinha bom físico, então ele foi recontratando, tipo, tanto que os gêmeos, por exemplo, vinham do futebol. Todos eles tinham mais ou menos físico para correr, exceto o Otaku, coitado, não é? Que eram lingrinhas, magricelas. E aquele rapazinho também, eu senti que quem teve mais dificuldade foram os que tinham menos físico. Vá. 3. O do tabaco, porque fumava. Ele teve de deixar de fumar. Eu acho que ele deixou de fumar, certo? A certa altura no anime ele deixa de Sim, fumar. É quando pronto. ele aceita. Ele aceita e, a- a- e diz mesmo, ok, porque ele corria. Ele corria antigamente, tanto que ele diz que corria eles chamam-lhe Nico-chan por causa da por nicotina e tudo. nicotina. Ele deixa de fumar por causa disso e ele, pronto, a partir daí já começa, mas existem dois personagens que ficam, que têm mais problemas que todos os outros. É aquele mais entroncado, que está à procura de emprego e é o rapaz dos quizzes, O King. exatamente, porque o problema dele é como é entroncado e era um bocado desengonçado a correr. A resistência dele também não era grande coisa e a técnica dele também não era. Ele teve mais dificuldades que os outros. O que teve mesmo muito mais dificuldades foi o ataque. E eu achei engraçado que a forma como ele conseguiu pô-lo a correr foi pôr-lhe uma passadeira. Foi uma passadeira ou foi uma bicicleta? Foi uma passadeira. Uma passadeira, punha-lhe mangás à frente e depois ele ia. No fundo, tornou-se uma rotina que ele ia caminhando e lendo ao mesmo tempo. Pelo menos mexia-se no início. E é isso, acho que a nível de personagem ficou muito bom. Hum. Eu queria também ressalvar aqui, depois acho que todo o build-up até eles conseguirem se qualificar e até efetivamente fazerem a prova de Hakone Ekiden é muito bom, mas depois também acho que a maneira como eles retrataram a própria prova ficou muito fixe. Eles não tinham muito tempo ali, também não valia a pena estar ali e disse que há uma prova aí Ainda durante. foram 6 episódios ou assim para a prova. Acho que sim, foi os últimos 4 5 6 Uhum. episódios. Mas ficou muito, muito fixe eles a mostrarem eles a correr, a subirem a montanha, toda aquela questão de ah, preparar e estarmos a ver. É porque isto não é uma estafeta como vemos nos Jogos Olímpicos, que cada um corre 100 metros ou 400 metros e nós em 10 minutos acabou a prova e não há muito Uhum. para pensar. Ali nós estamos a ver os nossos colegas a correr uma meia maratona, sabemos o que é que está a acontecer e todo o peso que há em que o objetivo deles era só acabar a prova. Primeiro era Sim. qualificar-se e depois era vamos conseguir acabar. E um dos personagens, inclusive, teve o azar de ter ficado doente. E eu gostei muito desse pequeno detalhe de tudo pode acontecer no dia do teu maior objetivo da tua vida. Não se costuma falar muito disso dos animes, principalmente animes shonen, de desporto. Parece que tudo é perfeito. Uhum. É verdade que às vezes temos equipas que perdem em momentos decisivos, personagens que perdem, lutas, se for um anime de luta, etc. Mas parece que é tudo perfeito. Por exemplo, em animes como Haikyuu e tudo mais, não há esta questão de olha, eu fiquei doente. Há mais aquela questão das lesões, olha, eu torci um pé, ou eu aleijei-me e agora tenho que lidar com essa lesão. E mesmo assim, isso é tudo visto de uma maneira muito otimista de eu vou conseguir superar a lesão e vou dar o melhor de mim. Não, mas nem precisa estar doente, podia só estar nervoso e não estar num bom dia, não estar com o estado mental certo para poder correr. E por acaso até estavas a falar do que ficou doente, mas o personagem, o principal, o É o Haiji. Haiji. O Haiji nesse dia, pronto, o Haiji tem. Existe, cada um tem os seus problemas e nós vamos vendo, cada um a ultrapassá-los. O Haiji tem um, que é ele teve uma lesão e tem que ultrapassar mentalmente que já não está lesionado, mas também nunca estará como estava antes. Ele é um dos finalistas da segunda ronda, do segundo dia, e mesmo ele a correr,
era o estado mental dele que estava a ser representado, a luta interna dele próprio. E essa parte ficou muito fixe. Eu acho que não é ele o último, ou se é ele o último e o penúltimo é o Kakeru. É entre ele e o Kakeru os últimos. Bem, mas não interessa. Naquele momento, quando foi ele a correr, via-se o estado mental dele e ele a batalhar contra ele próprio para poder voltar a correr e não sentir dor, porque eu acho que ele sentia sempre dor, não era? Porque ele se teve uma lesão, superou a lesão, mas nunca mais vai ser o mesmo. Não, isso é. Aquela zona do corpo nunca vai ser a mesma. E depois, dependendo do grau de lesão, e estamos a falar, ele lesionou-se no joelho, ele foi operado ao joelho, portanto, vamos assumir aqui que ele provavelmente rompeu o ligamento do joelho, que é uma das piores lesões que se pode ter no desporto, porque o joelho nunca mais vai ser o mesmo. Depois há vários níveis de recuperação, mas é do género. Nós sabemos que aquela parte do corpo nunca mais vai ser a mesma, e depois estamos a falar de lesões que levam muito tempo a recuperar e temos a parte psicológica de eu não me quero aleijar outra vez e ficar sem correr outra vez. E a verdade é, treinar é uma coisa e vê-se que ele treina sem qualquer problema, apesar de que às vezes está agarrado ao joelho no fim dos Uhum. treinos, mas acho que é mais psicológico. E depois ele realmente, agora eu tenho que correr a sério, tenho que levar o meu corpo ao limite numa meia maratona para ajudar a minha equipa, pelo qual eu trabalhei, mas depois ao outro lado de e se eu me aleijo outra vez? Uhum. Eu adoro, eu amo correr e agora? Nunca mais voltar a correr durante 2 anos, que é o tempo normalmente de recuperação desse tipo de lesões. Ou seja, como disseste, é espetacular a maneira como eles Sim, fazem isto. dá vontade de rever outra vez. Sim, não. Porque já passou alguns anos que vimos, nós vimos quando aquilo estava assim na altura. Se calhar temos que rever outra vez. E acho que é isso. Este toque aqui era trazer-vos também algo assim mais antigo e se calhar um bocadinho mais underground. Aquilo que nós honestamente consideramos uma hidden gem, porque visualmente, animado, espetacular, está lá tudo. Pode talvez não vos apelar a história em si, mas se forem fãs de desporto, têm mesmo de experimentar este anime porque é mesmo muito bom. E o nosso objetivo era esse, era nós no toque vamos falando vários temas, alguns mais recentes, outros nem tanto, e de vez em quando vamos tentando puxar aqui uns que nós gostamos muito e que tivemos experiências incríveis e gostávamos de partilhar convosco. Esperamos que ter-vos inspirado. Espero, se tiverem visto, espero que tenham-se relacionado. Se não tiverem visto, Experimentem. 3 esse- episódios. E sim, se gostarem, continuem. é Não, isso. não vão sair Esperamos inspirar desapontados. algum de vocês para verem este anime que realmente merece. E obrigada. Até ao próximo episódio. Até à próxima.